Obrigada, Nicolas. Alô? Estamos ouvindo. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Nicolas, por aceitar o convite para conversar hoje com a gente nesse tema aí que está todo mundo perguntando, os nossos clientes aflitos com a situação agora do que fazer no fim do ano. Então, acho que é um momento para a gente começar não, né? Pensar nisso agora e ver o que a gente tem aí pela frente, principalmente, né, nos pontos críticos, o que os projetos de lei vêm trazendo, e acho que é algo interessante para a gente conversar hoje, né? Então, dando sequência às nossas reuniões mensais e tentando fazer essa troca aí do que a gente está ouvindo e troca de atualizações, vamos à sequência hoje com esse assunto. Você tem uma apresentação, Nicolas, que você quer colocar? Quer compartilhar a tela? Tenho, primeiro, obrigado, Raquel, obrigado, Norberto, Ana. Para mim é uma honra falar aqui no pessoal do STEP. Eu preparei uma apresentação, vou compartilhar aqui na tela. Fica mais fácil para guiar o nosso bate-papo. Apareceu aí para vocês? Sim. Vamos lá. Então, qual que é a ideia hoje? A ideia hoje é a gente fazer um bate-papo sobre as principais questões, atualidades envolvendo o ITCMD e os planos previdenciários, mais especificamente o PGBL e o VGBL, tá? Eu separei aqui 8 temas para a gente discutir na manhã de hoje. Peguei os 8 temas que a gente mais tem visto no nosso dia a dia aqui no escritório, que a gente mais tem discutido com os clientes ao longo dos últimos anos, tá? Quais são eles? Primeiro tema, a incidência de ITCMD sobre doações e inventário no exterior. O ITCMD, incidência do ITCMD sobre previdência privada, o PGBL e o VGBL. A base de cálculo do ITCMD nas sociedades imobiliárias, tá? Isso é uma discussão que a gente tem aqui em São Paulo. A base de cálculo do ITCMD em doações e herança de imóveis urbanos, tá? 5, herança líquida, tá? Que é a possibilidade de deduzir dívidas do espólio da base de cálculo do ITCMD, também é uma discussão basicamente aqui de São Paulo, mas alguns outros estados a gente também encontrou precedentes, discussões em relação à possibilidade de deduzir dívidas do Monte Mor, da base de cálculo do ITCMD. A penhorabilidade da Previdência, do PGBL e do VGBL, tá? Aquela discussão se o plano de previdência, o PGBL e o VGBL, ele tem que respeitar ou não a legítima, tá? Então, o plano de previdência é a tangibilidade da legítima. E, por último, falar dos projetos de lei aqui de São Paulo, tá? Que pretendem fazer alteração, que pretendem mudar tanto a alíquota como a base de cálculo do ITCMD. Então, vamos começar falando de herança e doação no exterior. Como já sabe, o ITCMD é um imposto relativamente recente, tá? O ITCMD ele foi criado pela Constituição de 88, tá? E aqui em São Paulo ele passou a ser cobrado somente a partir de 2001, ou seja, herança e doações ocorridas antes de 2001 até o ano 2000, por incrível que pareça, eles não tinham a incidência do ITCMD aqui em São Paulo, tá? O ITCMD ele é um imposto estadual. E como que a Constituição Federal fez para dividir a competência para os estados cobrarem esse imposto, tá? A Constituição fala o seguinte: com relação a bens imóveis, a competência para recolher o ITCMD é do estado onde está localizado o imóvel. Tá? Com relação a bens móveis, a competência para recolher o ITCMD é no domicílio do decujus ou do doador. Então, exemplificando, só se eu tivesse um contribuinte residente em São Paulo que tem um imóvel no Rio, tá? Se ele morrer, sobre o valor daquele imóvel, o ITCMD tem que ser recolhido no Rio de Janeiro. Agora, sobre aplicações financeiras, participações societárias, como ele é residente em São Paulo, o ITCMD tem que ser recolhido aqui no estado de São Paulo. Mas com relação a doações realizadas no exterior e inventário processado no exterior, tá? A Constituição
outorga para a lei complementar regulamentar o assunto. Ele diz claramente, assim, com relação a doações de pessoas físicas residentes no exterior ou inventário processado no exterior, cabe à lei complementar a regulamentar o assunto. Ou seja, a Constituição foi promulgada em 1988 e até hoje não existe, nunca foi criada essa lei complementar para regulamentar a cobrança do ITCMD nessas hipóteses. O que acontece? Grande parte dos estados, até eu fiz aqui uma lista, quais são os estados que passaram a cobrar ITCMD sobre herança e doação no exterior, tá? Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, tá? Todos esses estados criaram leis específicas, tá? Grande parte utiliza a mesma regra, dizendo o seguinte: se uma pessoa física residente em algum desses estados recebeu uma herança ou uma doação do exterior, eles têm que recolher o ITCMD em favor daquele estado. Tá? O que aconteceu? É uma discussão assim, super questionável. Por quê? Porque a lei complementar exige a necessidade de lei complementar para instituir o ITCMD sobre herança e inventário no exterior, e os estados espontaneamente foram lá e criaram regras sem essa lei complementar. Então, o argumento do contribuinte é o seguinte: a legislação estadual que cobre ITCMD sobre herança no exterior, ela é inconstitucional porque não existe uma lei complementar para regulamentar o assunto. Por outro lado, os estados argumentam o seguinte: o artigo 24, o parágrafo 3º da Constituição, me outorga uma competência suplementar, ou seja, na inexistência de uma lei federal sobre regras gerais de direito tributário, eu tenho competência suplementar para instituir um imposto, ou para regulamentar esse imposto, até que não venha uma lei federal estabelecendo qual é a regra geral de direito tributário. Tá? Perfeito. Esse é o argumento do fisco, dizendo que a cobrança do ITCMD sobre herança inventário no exterior, ela é constitucional, com base no 24, parágrafo 3º. O que acontece? Só a minha opinião sobre o assunto. O artigo 24, parágrafo 3º, ele outorga essa competência suplementar para os estados cobrarem o ITCMD sobre herança e inventário no exterior, mas ele diz somente no caso de regra geral de direito tributário. Ou seja, se fosse uma regra geral de direito tributário, sim, os estados teriam essa competência suplementar. Nesse caso, não. A gente está falando de um problema de conflito de competência. Por que a Constituição exige uma lei complementar para cobrar o imposto sobre herança e inventário no exterior? Para que a gente não chegue na situação onde mais de 1 ou 2 ou 3 estados cobrem o mesmo imposto, o imposto sobre o ITCMD sobre o mesmo fato gerador. Então, vamos exemplificar aqui. Imagine só, o contribuinte mora em São Paulo, tem uma BVI, tem uma sociedade offshore em BVI, e os herdeiros moram no Rio de Janeiro. Tá? Nesse caso, poderia o estado de São Paulo criar uma regra dizendo o seguinte: no caso de inventário processado no exterior, se o último domicílio do decujus, ou o último antes de mudar para o exterior, ou até o último for São Paulo, ele tem que pagar o imposto em São Paulo. E pode, nesse caso, também o Rio de Janeiro criar uma regra dizendo o seguinte: se o contribuinte morar no Rio de Janeiro e receber uma herança no exterior, o imposto tem que ser recolhido para o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, nesse caso, está claro que é uma regra, é uma lei complementar exatamente para dirimir conflitos de competência, ou seja, para evitar que mais de um estado cobre imposto sobre o mesmo fato gerador. Tá? E por isso, acho que, assim, nesse caso, acho que, na minha opinião, os contribuintes têm bons argumentos, assim, boas chances de êxito no judiciário. Como está a jurisprudência? Vamos olhar aqui. A jurisprudência sobre o assunto. São Paulo. Vamos lá. São Paulo, a gente pesquisou aqui, encontrou 26 decisões, todas favoráveis aos contribuintes. São Paulo, a jurisprudência é unânime de que a legislação que cobre ITCMD sobre herança no exterior, ela é inconstitucional. A legislação, por quê? Porque isso já foi julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça por meio de uma arguição de inconstitucionalidade, tá? Então, acho que foi logo o primeiro precedente, um dos primeiros precedentes que teve em São Paulo já foi julgado em sede de arguição de inconstitucionalidade pelo órgão especial, e o Tribunal de Justiça de São Paulo firmou o entendimento que é inconstitucional a cobrança do ITCMD sobre herança e doação no exterior. Então,
Você pega aqui em São Paulo, o tribunal é pacífico, você consegue entrar com mandado de segurança. A gente tem casos até aqui no escritório que a gente conseguiu, todos os casos que a gente pediu, a gente conseguiu eliminar até para suspender a exigibilidade do tributo, ou seja, não teve nem a necessidade de fazer o depósito judicial para suspender a exigibilidade da cobrança do ITCMD. Agora vamos ter Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, a situação é contrária. Então, lá, dos 5 precedentes que a gente encontrou lá no Rio, os 5 são favoráveis ao fisco, ou seja, declararam constitucional a cobrança do ITCMD. Lá no Rio também tem decisão já do órgão especial do TJ do Rio de Janeiro, tá? Em sede de arguição de constitucionalidade. Tá? Eu pus aqui na nota de rodapé os 2 processos. E por quê? Então, assim, lá no Rio também, quem entra com mandado de segurança não consegue eliminar e o TJ tem um entendimento desfavorável. Minas Gerais a questão ainda está dividida. Então, a gente encontrou somente 3 precedentes lá do TJ de Minas, tá? 2 favoráveis aos contribuintes e 1 desfavorável. Lá a questão ainda não foi analisada pelo órgão especial, você vê que o tribunal está dividido. E tem aqui que eu coloquei o leading case, tá? Que é o caso que está aguardando análise pelo STF, tá? É o RE 851108, tá? Ele foi recebido com repercussão geral pelo STF, tá? E estamos aguardando decisão desde 2017. Então, sempre é importante alertar. Nicolas, só colocando uma pergunta aqui do chat, se essas decisões do TJ Mineiro são decisões de apelação ou são decisões relativas a agravos? São decisões, salvo engano, são decisões monocráticas, tá? Acho que não são decisões, não são acordos, são decisões da turma, mas eu tenho que confirmar. Eu de cabeça agora não lembro, mas eu dou uma olhada depois na jurisprudência, depois eu confirmo. Não sei quem está perguntando, quem fez a pergunta. Salvo engano, essa decisão desfavorável, com certeza, é em sede de agravo, tá? Uma decisão monocrática. O Edgar Gomes, aqui no chat do YouTube, é quem fez a pergunta. Tá. As decisões, até onde eu tenho conhecimento, são decisões monocráticas, tá? Não são decisões da turma. Então, vamos lá. Então, assim, mas, linhas gerais, quais são os caminhos? Sempre alertar para os clientes que, assim, essa questão do ITCMD ainda está aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Tá? Ainda falta a decisão do Supremo, então, isso, apesar de a jurisprudência do TJ de São Paulo ser favorável à não existência do ITCMD, ou a inconstitucionalidade da cobrança, ainda estamos aguardando a decisão do Supremo, e isso pode ser revertido lá na frente. Tá? Então, basicamente, assim, o que eu tenho visto dos clientes? Eu vejo, tem 3 caminhos que os clientes costumam seguir. Tá? Tem aqueles clientes mais conservadores, tá? Que eles ajuizam o mandado de segurança e fazem um depósito judicial do valor do ITCMD que seria devido, e vão discutindo. Assim, daqui a 10, 15 anos, quando tiver uma decisão final sobre o assunto, se for favorável, levanta o valor corrigido, se for desfavorável, o valor reverte em favor da Cefaz. Tem aquele... Raquel, quer falar alguma coisa? Quero, só porque uma coisa que a gente sempre vê, Nicolas, e acho que seria legal a gente conversar um pouquinho, é a discussão quando eu acho que há uma confusão aí de interpretação quando a gente fala doação, né, doação e herança no exterior, porque quando a gente está falando de herança no exterior, ok, né, enfim, está todo mundo no Brasil e só os bens no exterior, mas tem sempre aquela dúvida de e se eu estou fazendo doação no exterior com um doador no Brasil? Né? Eu vi no slide anterior, está ali bem claro que a gente está falando com um doador no exterior, né? E eu acho que é isso, mas eu acho que valia a gente fazer até essa diferenciação, porque eu acho que é algo que tem causado muita dúvida. Confusão, sim, muita dúvida. Já vi a gente falar. Perfeito. Concordo com você. Já vi muita gente, cliente aí, falou assim, eu tenho uma offshore lá em BVI, eu quero doar para os meus filhos, e me falaram que eu posso fazer a doação
sem pagar o ITCMD. Daí você tem que dizer, não é isso. A discussão é a seguinte, com relação à doação, só tem a discussão se o doador é residente no exterior, se o doador é não residente fiscal no Brasil. Eu, pelo menos, entendo o seguinte, se a pessoa física reside aqui no Brasil, se o contribuinte reside em São Paulo e vai doar as cotas offshore para o filho, está claro, tanto na Constituição como na legislação de São Paulo, que esse ITCMD ele tem que ser recolhido aqui para o estado de São Paulo. Ou seja, no caso de doação de bens móveis, o ITCMD tem que ser recolhido no estado de domicílio do doador. Então, eu entendo que não cabe essa discussão da doação das cotas da offshore se o contribuinte residir aqui no Brasil. Acho que é essa a discussão, né? Exatamente. É porque eu tive outro dia um caso de um cliente que me procurou dizendo que um advogado dizia que não, e entrou com a ação e tomou quase litigância de má-fé do juiz, porque o juiz falou, você não está entendendo, o que a Constituição diz é outra coisa, e o juiz ameaçou, enfim, na sentença e tal, e foi uma coisa que foi uma discussão bem acirrada entre nós, né, entre o outro advogado e nós, e eu falava, não é essa a tese, né? A tese que a gente pode discutir realmente é quando o doador tem domicílio no exterior. Mas se o doador está no Brasil, independentemente dos bens estarem no exterior, isso não é um ponto, né? Isso não é uma tese, isso está claro na Constituição e na legislação que a gente tem que seguir com o recolhimento sem muitas questões, né? Está falando a pergunta. Então, se o doador for um trust, e aí outro trust... Norberto, acho que o áudio está muito ruim. A conexão está ruim. Melhor assim. A natureza da pergunta é se for um trust. Eu vou digitar. Então, só completando aqui, Raquel, 155, parágrafo inciso 3º, parágrafo 1º do 155, está claro. Quando é que cabe a discussão? Quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou de cujos possuía bens era residente ou domiciliado, ou teve seu inventário processado no exterior. Essas são as hipóteses que cabe à discussão da incidência do ITCMD. Tá. Acho que... Então, vamos lá, só completando. Aqui. Eu acho que a gente tem... O que o Norberto estava querendo perguntar, Nicolas, é se for um trust, né? E com relação ao ITCMD, né? A gente teria, no caso do falecimento, eu estou imaginando que ele está querendo dizer isso, né? No caso do falecimento, a distribuição do trust estaria sujeita a essa regra, ou seja, a não incidência do ITCMD? Um bom ponto, acho que é questionável, acho que a gente tem bons argumentos para assentar que caberia, tá? Com base na redação do 155, porque é possível a discussão quando o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior. Aqui no trust, acho que assim, eu entendo que possuía bens no exterior, acho que a gente tem um caminho para questionar a incidência do imposto, tá? Mas no trust, o grande problema é o seguinte, se você pegar o entendimento até da Receita Federal, na última solução de consulta, isso nem seria fato gerador do ITCMD, seria fato gerador de imposto de renda. Então, assim, como é uma questão que ainda é bem discutida aqui no Brasil, não está muito regulamentada, a gente não tem muita jurisprudência com relação a trust, acho que a gente tem bons argumentos jurídicos para assentar que dá para discutir a incidência do ITCMD. O grande problema é que assim, a gente ainda nem tem firmado pelas autoridades fiscais qual é o fato gerador nesse caso, seria o ITCMD ou o imposto de renda. Mas só dando minha opinião pessoal, eu entendo que seria o ITCMD, eu entendo que dá para discutir, tá? Eu já discuti lá atrás, é um absurdo o entendimento da Receita, seria fato gerador do ITCMD e caberia na discussão da inexistência de lei complementar. Então, vamos lá, só para finalizar, em relação a essa discussão, tem aquele contribuinte mais conservador, que ele entra com mandado de segurança e deposita o valor judicialmente.
se perder, reverte em favor da renda, em renda em favor da fazenda, se ganhar, levanta o valor corrigido pela poupança. Tem aquele contribuinte que vai no caminho intermediário, que principalmente em São Paulo dá para fazer isso, pede uma liminar, suspende a exigibilidade e fala, ó, prefiro deixar o dinheiro guardado no meu bolso do que deixar no depósito judicial. O grande problema é se perder, se cair essa liminar, se perder a ação, tem que pagar o imposto em 30 dias com juros, tá? Nesse caso, 30 dias para não ter a incidência de multa. E a gente tem o caminho também... Nicolas, tem dois pontos aqui no chat que acho que era bom, um deles que acho que é bom a gente esclarecer, que a questão assim, quando é o falecido pode ter bens no exterior, mas o ponto que a Raquel falou, que era exclusivamente do exterior, é a questão do doador, não do falecido, né, certo? Ou seja, exatamente. Em se tratando de falecido, pode ser um falecido residente no Brasil ou um falecido residente no exterior. E aí, o Renato Giovannini está completando essa questão da doação, né? Se eu fizer uma doação que seja adiantamento da legítima, ou seja, é um adiantamento daquilo que o herdeiro vai ter direito quando a pessoa falecer. Se isso não seria um argumento para se discutir o ITCMD de bens no exterior numa doação que seja adiantamento da legítima. E o outro ponto que eu queria destacar aqui é o comentário do Eduardo Gentil, falando justamente que o que ele tem visto e ouvido em relação a trust é que o recebimento seria tributado apenas como renda e não pelo ITCMD. Então, acho que você poderia, Nicolas, comentar esses dois pontos do retorno do dinheiro, né, do trust, ser renda tributável e não sujeita ao ITCMD, e o segundo ponto aqui, ou vice-versa, né, a questão, se a doação for em adiantamento da legítima, adiantamento dessa sucessão, se isso, ao seu ver, seria suficiente para embasar uma discussão judicial de não incidência do ITCMD sobre esses bens no exterior, objeto dessa doação em adiantamento da legítima. Perfeito, vamos lá. Respondendo à pergunta do trust, tá? Isso já foi discutido lá atrás, a gente até teve uma reunião, o Humberto falou dessa solução de consulta recente que saiu da Receita Federal com relação à tributação das distribuições do trust, né? Aquela decisão da Receita, a solução de consulta da Receita, que entende que as distribuições realizadas pelo trust são rendimentos, tá? Assim, isso, eu entendo que você tem que olhar caso a caso, assim, não dá para generalizar, mas você pegar aquele caso clássico, onde o contribuinte tem um trust revogável lá fora e falece, esse trust, as cotas da sociedade são transferidas para os filhos, eu entendo que nesse caso seria fato gerador do ITCMD e não do imposto de renda. Só que como assim, o trust é um instituto muito complexo, então a gente tem que analisar no caso a caso, tá? Mas regra geral, eu tendo a entender que as distribuições realizadas por trust, principalmente no caso de falecimento do settlor, tá, é fato gerador do ITCMD e não do imposto de renda, contrário àquela solução de consulta da Receita Federal. Na mesma linha, acho que entendeu o Humberto na palestra dele e a grande maioria das pessoas, pelo menos das discussões que eu já tive com relação a essa questão, como que é tributada a distribuição de trust, ITCMD versus imposto de renda, a grande maioria entende que é fato gerador do ITCMD. Mas fazendo uma ressalva que o trust é um instituto muito complexo, pode ter revogável, não revogável, discricionário, não discricionário, pode ter, eventualmente, já vi casos onde o trust distribuía para o beneficiário somente os rendimentos decorrentes dos ganhos oferidos pelo trust. Então, assim, nesse caso, teria argumentos para sustentar que seria um imposto de renda, então é um instituto complexo, então assim, não dá para generalizar, tem que olhar no caso a caso.
respondendo a pergunta do Renato, tá? Vamos lá, Renato. O que eu acho? Eu acho que, assim, com relação à doação, acho que eu entendi seu ponto, que uma doação em antecipação de legítima, ou seja, será que eu conseguiria equiparar isso a uma herança e tentar questionar? Eu tenho dúvidas. Por quê? Você pegar aqui o artigo 155, ele está claro, tá? Só que o ITCMD precisa de lei complementar somente se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Tá? Se um contribuinte residente aqui fiscal no Brasil está fazendo uma doação, ainda que via antecipação de legítima, tá? Não deixa de ser uma doação realizada por residente fiscal no Brasil, tá? E nesse caso, entendo que o imposto deveria ser recolhido no estado de domicílio do doador, ou seja, do contribuinte. Não sei, Ana, Raquel, qual a opinião de vocês? Acho que nesse caso, acho que não cabe. Eu tenho a mesma opinião, que eu acho que está bem claro e não tem essa distinção na redação. Então, acho que seria um pouco arrojado aí a discussão como adiantamento. Eu já tive essa discussão, óbvio, né? Acho que sempre podemos ter alguns argumentos, mas eu não entendo isso como uma, enfim, como algo tão discutível. Eu acho que a gente tem aí o termo doação claro, e aí ele abrangendo tudo isso, acho que fica um pouco mais difícil. Eu diria que eu sou um pouco mais otimista em sendo doação em adiantamento da legítima, porque o próprio nome diz que eu estou adiantando a legítima, ou seja, eu estou dando o mesmo efeito do que seria vamos dizer, a transmissão aí causa mortes, né? Mas, de qualquer maneira, eu concordo com vocês que seria uma briga muito mais difícil do que no caso do falecimento, que aí é a aplicação direta do que está aí estabelecido, mas eu não diria, assim, eu não descartaria totalmente essa briga em sendo adiantamento da legítima. E aproveitando, o Eduardo Gentil, ele comentou aqui no chat que a pergunta dele dos 27,5 seria na distribuição de ativos financeiros para o beneficiário. E na questão do trust, doação e adiantamento da legítima, Camila Martins também comentando que, olha, que esse adiantamento da legítima aí, né, sempre vamos dizer, como é um adiantamento, né, tem a questão do cálculo aí da colação, caso na hora da sucessão. Mas, de qualquer maneira, mesmo havendo a colação, eu não descartaria totalmente essa briga judicial, já que o adiantamento da legítima dá o efeito da transmissão causa-mortes. Ela antecipa os efeitos da transmissão causa-mortes. Bom, perfeito. Agora, acho que podemos ir para o segundo ponto, segundo tema de discussão, ITCMD e Previdência, tá? Bom, assim, o Brasil, todo mundo sabe, o Brasil tem um déficit previdenciário gigantesco, tá? O ano passado, todo mundo acompanhou a briga que foi do ministro Paulo Guedes para conseguir aprovar a reforma da Previdência, tá? Para diminuir o déficit previdenciário no país, para diminuir o rombo das contas públicas, tá? O que acontece? Todo mundo imaginou que após a aprovação da reforma da Previdência, o governo viria a incentivar a previdência privada, ou seja, as pessoas a fazerem uma poupança de longo prazo e se programarem, fazerem uma poupança privada para se precaver no futuro, tá? Mas o que a gente tem visto? Ao invés do governo incentivar a previdência privada, estão sendo criadas regras para tributar a previdência privada pelo ITCMD. Então, assim, vários estados, aqui eu coloquei, os estados criaram regras específicas, tá? Instituindo o ITCMD, tá? O Imposto de Herança e Doação, sobre o PGBL e o VGBL. Tá? A gente fez uma pesquisa aqui na legislação dos estados, o que a gente já encontrou, tá? São
8 ou 9, são 8 estados que têm legislações específicas, ou seja, a gente encontrou na legislação desses estados Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e Sergipe, tá? Esses estados possuem legislações específicas onde há a incidência do ITCMD sobre PGBL, o VGBL sobre Previdência, tá? Parte dos estados, a legislação é omissa. Você pega Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins, a legislação ela não fala nada, ela não fala nem se há incidência ou não há a incidência do ITCMD, tá? Mas o que a gente conseguiu pesquisar, que apesar da legislação ser omissa, alguns estados, eles estão cobrando, tá? Tem auto de infração, então tem cobrança de ITCMD sobre PGBL e VGBL. O exemplo é o Rio Grande do Sul, tá? No Rio Grande do Sul, o estado cobra o ITCMD, mas a legislação é omissa, não tem uma previsão expressa com relação à cobrança. E a gente achou alguns estados que tem uma legislação pró-não incidência ou isenção, como no estado de São Paulo, tá? Que tem uma regra clara, São Paulo fala, que a previdência ela é isenta, ou seja, não está sujeita ao ITCMD. Acho que antes de entrar na discussão se é devido ou não o ITCMD sobre previdência, sobre PGBL e VGBL, acho importante a gente fazer uma diferenciação, tá? Apesar de serem produtos do ponto de vista financeiro muito parecidos, tá? Do ponto de vista jurídico, o PGBL e o VGBL são produtos completamente diferentes, tá? Principalmente na natureza jurídica. O PGBL, ele tem uma natureza de previdência, ou seja, o PGBL, P de pato, ele tem uma natureza jurídica de poupança previdenciária de longo prazo. Tá? Já o VGBL, um V de vaca, ele tem natureza securitária, é um seguro de vida. Tá? E por isso, o artigo 794 do Código Civil dispõe expressamente que no caso de que a previdência, o seguro de vida, desculpa, ele não está sujeito à herança, então não seria fato gerador do ITCMD. Qual que é o fato gerador do ITCMD? Vamos lá, é a transmissão, causa-mortes, a transferência gratuita por doação. Tá? No caso do VGBL, por ser um produto securitário, tá? Não há transferência patrimonial. O que o beneficiário recebe no caso do VGBL? Ele recebe uma indenização decorrente do sinistro, decorrente da morte do instituidor do VGBL. Então, assim, só para a minha opinião, tá? Eu acho que assim, é inconstitucional, é ilegal a cobrança do ITCMD sobre o VGBL, tá? Porque não tem dúvida que é classificado pela SUSEP como seguro de vida, sendo seguro de vida não é fato gerador do ITCMD. Agora, acho que no PGBL a questão é um pouco mais complicada. Acho que assim, em relação ao PGBL, o fisco tem bons argumentos, ou tem melhores argumentos para sustentar que poderia ser fato gerador do ITCMD, principalmente pela natureza jurídica do PGBL, que é diferente do VGBL. Tá? Vamos lá, até dá para entender o inconformismo do fisco, assim, de não se conformar com essa questão do não incidência do ITCMD sobre o VGBL. Vamos lá, que do ponto de vista financeiro, o fiscal olhando para é muito parecido, os planos são muito parecidos, mas assim, a gente não pode esquecer que do ponto de vista tributário, até do ponto de vista tributário federal, o PGBL e o VGBL têm tratamentos diferentes. As contribuições que as pessoas físicas fazem no PGBL são dedutíveis na declaração de ajuste anual até o limite de 12% do valor dos rendimentos. Agora, o VGBL não. As contribuições realizadas pelos contribuintes a título de VGBL, eles não são dedutíveis para fins de imposto de renda. E eles também têm um tratamento diferente em relação para as pessoas jurídicas. Vamos pegar a pessoa jurídica que faz contribuição no PGBL para o empregado,
aquelas contribuições que foram realizadas para o PGBL, elas não são considerados rendimentos do funcionário, elas não estão sujeitas à incidência do INSS. Agora, no VGBL, não tem previsão legal onde a empregadora pode não considerar isso como remuneração. Então, isso vai ser considerado como remuneração no caso do VGBL, vai estar sujeito à cobrança do INSS. Tá? Então, se eu pegar aqui argumentos, tá? Argumentos pró-contribuintes, tá? Principalmente da natureza jurídica do VGBL, tá? Que o VGBL classifica-se como um seguro de vida e o artigo 794 do Código Civil dispõe expressamente que seguro de vida, no caso de morte, não é herança, então não seria fato gerador do ITCMD. Tá? O argumento pró-fisco, ele tenta descaracterizar essa natureza jurídica e tenta classificar tanto o VGBL como o PGBL como um investimento, tá? Sujeito à incidência do ITCMD. Como está a jurisprudência? Que a gente fez uma pesquisa grande, levantando como está a jurisprudência sobre o assunto. Então, vamos lá. A gente achou decisões favoráveis em São Paulo, tá? Afastando a cobrança do ITCMD sobre o VGBL e o PGBL, assim, mas aqui em São Paulo é um negócio mais tranquilo, porque tem a previsão expressa na legislação que isenta a previdência do ITCMD. Tá? No estado do Mato Grosso do Sul, 3 decisões favoráveis aos contribuintes. Se você pegar Minas Gerais é onde a gente tem mais decisão do TJ. Por quê? Porque Minas Gerais foi pioneira, acho que foi o primeiro estado que criou a incidência do ITCMD sobre PGBL e VGBL. Então, você pega, aqui ilustra bem como está a decisão dos tribunais. Você pega, são 19 decisões favoráveis aos contribuintes, tá? Dessas 19 decisões favoráveis, 15 falavam apenas de VGBL e 4 falavam de PGBL e VGBL, tá? E em Minas a gente encontrou uma decisão favorável ao fisco, desfavorável aos contribuintes, que ela tratava de PGBL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 8 decisões favoráveis aos contribuintes, tá? Daí entram, assim, acho que os três principais decisões que a gente pode, vamos dizer assim, tá? No Rio de Janeiro tem 9 decisões favoráveis aos contribuintes, envolvendo VGBL, tá? No Rio de Janeiro, o órgão especial do TJ, tá? Ele já decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança do ITCMD sobre o VGBL. Essa decisão é curiosa, ela considerou inconstitucional a cobrança do ITCMD sobre o VGBL, mas considerou constitucional a cobrança do ITCMD sobre o PGBL. Tá? Então, acho que a partir dessa decisão acaba unificando as decisões do TJ do Rio sobre o assunto. Tá? Saiu recentemente também duas decisões do Tribunal de Justiça de Sergipe, tá? Também do órgão especial, em sede de arguição de inconstitucionalidade, tá? E essas duas decisões favoráveis aos contribuintes, tá? Uma versava sobre PGBL e a outra sobre VGBL, tá? E a única decisão que a gente encontrou de órgão especial de TJ desfavorável aos contribuintes foi no TJ de Goiás, tá? Que teve decisão favorável ao fisco tanto com relação ao VGBL como ao PGBL. Então, a ideia é só para complementar, a gente achou algumas decisões também do STJ sobre o assunto, todas as decisões monocráticas, tá? 5 decisões favoráveis ao contribuinte com relação à VGBL e uma decisão favorável ao fisco com relação à PGBL. Então, o que a gente pode concluir? Assim, aparentemente, os tribunais tendem a considerar inconstitucional a cobrança do ITCMD sobre o VGBL, tá, que possui natureza securitária, de seguro de vida. No entanto, a jurisprudência com relação ao PGBL, a gente encontra muita decisão desfavorável, então a decisão ainda corre o risco de não ter um desfecho favorável com relação ao PGBL.
mas vamos aguardar, vamos ver como o assunto ainda é novo. Você pega o ITCMD sobre os planos de previdência passaram a ser tributados, eu tenho notícia, a partir de 2011, que foi quando o Estado de Minas Gerais instituiu a cobrança, e o Estado do Rio de Janeiro criou a regra, passava a valer a partir desse ano, 2020. Até o Rio de Janeiro tem uma curiosidade que ele atribuiu inicialmente para a instituição financeira a responsabilidade por fazer a retenção e recolhimento do tributo. Tá? Mas até onde eu tenho notícia, essa decisão, depois da decisão do órgão especial do TJ do Rio de Janeiro, essa questão da retenção do ITCMD sobre o PGBL e VGBL pela instituição responsável, de previdência responsável por administrar o plano, ela está suspensa lá no estado do Rio de Janeiro. Vamos entrar para o próximo tema. Alguma consideração, Raquel, Ana, sobre essa questão do PGBL e VGBL? Não, achei excelente aí o levantamento, todo o trabalho que você teve aí de levantamento aí das informações quanto às decisões, e é interessante aí notar dessa questão, né, não só da cobrança, mas da questão da transferência a tentativa, né, de transferência da responsabilidade por esse recolhimento. Então, uma tendência não só dos estados, no nível federal, que a gente já vê há muitos anos, mas o nível estadual também querendo transferir a responsabilidade adiante. E a questão de como virar, eu acho que isso também pode embasar muita discussão de como virar a legislação, que você vai comentar um pouquinho depois que eu vi, mas eventual mudança de legislação em São Paulo e tudo isso, como isso aqui, como que a gente vai receber isso, e aí, enfim, como que a gente vai ter isso aqui em São Paulo, né? Eu acho que é um direcionamento também, né? Perfeito. E a Ana Luísa tem uma pergunta sobre a questão das seguradoras em São Paulo, mas aí eu vou deixar para você falar do projeto de São Paulo e falar como é que vai ficar. Se a legislação, obviamente, for aprovada tal como está. A Ana Luísa Guarnieri aqui com a pergunta. A Laura colocou no chat aqui a pergunta, Nicolas, mas aí para quando você for falar de São Paulo. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos para o próximo tema de discussão, tá? Que é a problemática da base de cálculo do ITCMD nas sociedades imobiliárias aqui no estado de São Paulo, tá? O que acontece? A legislação do ITCMD aqui de São Paulo, com relação à doação ou transferência sucessória de cotas de sociedade, ela diz o seguinte: qual que é o valor da base de cálculo? Se for uma sociedade listada, uma sociedade negociada em bolsa, tá? A base de cálculo do ITCMD é o valor negociado em bolsa, múltiplo pregão ou no pregão da data da doação, tá? Ou da abertura da sucessão, da morte do decurus. Tá? Com a relação às sociedades não listadas, né? Pega sociedades limitadas, SAs fechadas, tá? A legislação estabelece o seguinte, que vai ser considerado o valor da última transação ocorrida nos últimos 180 dias. Tá? E se não houver negociação daquela ação, daquela cota, no prazo, nos últimos 180 dias, se admitirá o valor patrimonial da sociedade. Tá? Assim, no passado, acho que não tinha muita dúvida, todo mundo fazia doação e considerava o valor patrimonial, todo mundo entendia que o valor patrimonial é o valor do patrimônio líquido da sociedade, ou seja, é o valor dos ativos menos o valor do passivo. Tá? Mas o que acontece? Agora, em agosto do ano passado, a Secretaria da Fazenda de São Paulo preferiu uma solução de consulta 20.115, dizendo o seguinte: no caso de doação ou transferência sucessória de cotas de sociedades, o valor patrimonial que eles estão falando não é o valor do patrimônio líquido, eles falam em valor patrimonial real, ou seja, seria o valor de mercado. Então, o que essa solução de consulta diz? Que o contribuinte ele deve
reavaliar os ativos, reavaliar os passivos da sociedade, chegar no valor de mercado e recolher o ITCMD sobre o valor de mercado dessa sociedade. Tá, então, exemplificando, no caso de uma sociedade imobiliária, que é muito comum, que a gente ajuda os clientes no caso de planejamento, é muito comum fazer doação com reservas do fruto, o pai fazendo para os filhos em relação à sociedade imobiliária da família. Você teria que pegar todos os imóveis, fazer uma reavaliação, ou seja, seja com base no valor venal de referência, e tributar sobre esse valor patrimonial real, tá? Após a reavaliação desses ativos, tá? Isso daí, só para... eu achei, a gente até fez uma pesquisa para ver se a gente achava alguma coisa similar em algum outro estado. Você nunca tinha visto nenhum estado mandar você fazer a reavaliação dos ativos na questão da doação. O que a gente achou curioso foi a legislação de Minas Gerais, que eles têm uma norma antilesiva principalmente aplicável às sociedades imobiliárias, que diz o seguinte: quando você está fazendo uma doação de cotas de uma sociedade e ela tiver imóveis incorporados ao capital da sociedade nos últimos 5 anos, tá? A base de cálculo do ITCMD não pode ser inferior ao valor, à soma do valor venal de referência de todos os imóveis. Tá? Isso é claramente uma norma antilesiva, para evitar planejamento tributário, evitar a diminuição da base de cálculo do ITCMD. É muito comum, vamos exemplificar aqui, é muito comum, a gente pega casos de famílias que falam assim: eu tenho essa sociedade imobiliária, isso era do meu pai começou a comprar imóveis na década de 50, na década de 60, 70, então você pega os imóveis que estão registrados aqui na contabilidade por valor de custo, tá? E muitas vezes até os imóveis vinham sendo depreciados, então assim, contabilmente o valor dos imóveis é baixo. E nos últimos anos teve uma valorização imobiliária muito grande, principalmente aqui em São Paulo. Então se pegar o valor de mercado, o valor venal de referência desses imóveis que está registrado na prefeitura, é um valor muito superior. Assim, a gente pega casos de clientes, a gente tem imóveis registrados a 2, 3, 5 milhões, que o valor de mercado disso, ou o valor, até soma do valor venal de referências, é 80, 90, 100 milhões de reais. Por quê? Porque são imóveis adquiridos há muitos anos, tá? Então, e também é muito comum o caso que a gente pega patrimônio familiar. Então, você pega imóveis de uso pessoal. O cliente cria uma holding, pega imóveis, a casa de praia, a casa de campo, são imóveis que não geram renda. Então, faz uma conferência desses bens no capital de uma sociedade, de uma holding imobiliária, tá? Pede isenção de TBI, por quê? Para ficar com custo baixo, e depois acaba fazendo a doação para os filhos com reserva de usufruto, ou seja, você consegue, nesse caso, você pega imóveis que valem às vezes 30, 40 milhões, tem um custo baixo, você conseguia, pelo menos no passado, você conseguia fazer a conferência com isenção de TBI. Eu não preparei aqui, que não é tema da discussão hoje, mas saiu também uma decisão desfavorável com relação ao ITBI, em relação à isenção do ITBI, no caso de conferência de imóveis em sociedades imobiliárias. Mas, em linhas gerais, é muito comum você pegar clientes com um valor, a empresa com valor de patrimônio líquido muito baixo e o valor de mercado dos imóveis muito altos, tá? Se vingar essa solução de consulta da Secretaria da Fazenda e os clientes, os contribuintes tiverem que fazer a reavaliação dos ativos, tá? Primeiro assim, vai ter um aumento de carga tributária gigantesca na doação das cotas. E o maior problema, imagine uma sociedade operacional, vai gerar uma baita insegurança jurídica, porque como é que eu vou fazer uma reavaliação dos ativos de uma sociedade operacional, qual que é o valor de mercado da sociedade? Então, mas assim, o que deixou confortável, quando a gente foi procurar as decisões do TJ de São Paulo, tá? A gente encontrou 20 decisões, tá? Das 20, 18 favoráveis aos contribuintes, ou seja, está previsto, está expresso na legislação que a base de cálculo do ITCMD, no caso de doação de cotas de sociedade, é o valor do patrimônio líquido, tá? É o valor patrimonial, e o patrimonial é o valor do patrimônio líquido, não existe esse negócio de patrimônio real que a Secretaria da Fazenda criou para tentar majorar o tributo, tá? Mas só serve de atenção que também encontramos 2 decisões desfavoráveis do TJ de São Paulo, tá?
E no STJ a gente encontrou uma decisão monocrática também favorável aos contribuintes. Então, só para deixar claro, e essa é uma discussão que está tendo. A gente tem um caso do Paraná, que a gente está tendo uma discussão com o fisco, porque ele está querendo reavaliar, não está expresso na legislação, mas a gente está tendo aí uma questão bem similar a essa discussão. Então, acho que todos os estados estão tentando, de uma forma ou de outra, ou via alteração da legislação, ou aplicações aí da própria dos fiscais e tal, mas tentando fazer algum tipo de reavaliação. Então, é algo que realmente a gente tem que olhar com cautela aí daqui para frente, né? E nas mudanças como né, que eles estão propondo aí na legislação. Exatamente. E só lembrando que alguns estados têm aquela questão que a Secretaria da Fazenda é que avalia o valor dos bens e te entrega o valor a pagar, né? Então, nesses casos, muitas vezes as secretarias da Fazenda ela já vem pedindo uma avaliação dos bens da empresa para estabelecer qual o valor aí que se tem aí a pagar. E também é um comentário aqui do Eduardo Gentil, falando que tem visto muitas as notificações da Cefaz para tributar o ITCMD pelo PL e não valor nominal das cotas. Eu acho que o valor nominal das cotas não é uma discussão. Aí é difícil, né? Acho que o patrimônio líquido acho que é o que está na legislação. E também o Pedro Hilton perguntando se pode ser usado esse racional do valor patrimonial da companhia no caso do ITCMD das cotas offshore, Nicolas. Eu entendo que sim, nesse caso, só que aqui, vamos lá, na prática é o seguinte, se a gente pegar, e acho que daí não tem nem muita discussão, porque se eu pegar o valor do patrimônio líquido das cotas da empresa offshore, se eu for levantar um balanço na data da doação, normalmente a maioria dos nossos clientes é uma cash company, é uma PIC, então ela tem só ativos financeiros. Então, nesse caso, o valor do patrimônio líquido vai ser igual ao valor de mercado. Então, nesse caso, acho que devemos usar o valor do patrimônio líquido, e acho que não tem muita discussão, porque o valor do patrimônio líquido vai ser exatamente o valor de mercado da sociedade. Isso estou falando em relação aos clientes, a maioria dos clientes que tem uma empresa não operacional tem uma cash company no exterior. Vamos lá, vamos para o próximo tema. Tem alguém que tem mais algum comentário aqui? Vamos lá. O próximo é base de cálculo do IT. Deixa eu pegar aqui isso. A base de cálculo do ITCMD em imóveis urbanos. Tá? Qual é a problemática? A legislação do ITCMD dispõe que a base, isso é a lei, tá? 10.705, ela dispõe que a base de cálculo do ITCMD, no caso de doação ou transferência sucessória de imóveis urbanos, tá? Vai ser o valor venal do imóvel, ou seja, aquele valor fixado para fim de incidência do IPTU, tá? Mas o que acontece? Daí, o decreto que regulamenta a legislação do ITCMD, ela diz o seguinte, que no caso dos imóveis urbanos, se na prefeitura existir valor venal de referência, que é utilizado para fim de cálculo do ITBI, que normalmente é um valor venal superior ao valor venal, o valor venal de referência normalmente é superior ao valor venal para fins de IPTU, o ITCMD tem que ser calculado sobre o valor venal de referência. Tá? O que acontece? Até que em São Paulo, se você vai fazer uma doação de um imóvel, tá? Em regra, o ITCMD vai ser exigido sobre o valor venal de referência, se é um imóvel situado no município de São Paulo. Tá? O que acontece? Muitos contribuintes entraram com uma ação questionando essa previsão do decreto no judiciário, tá? E o
Tribunal de Justiça de São Paulo se manifestou favoravelmente a não incidência do ITCMD sobre o valor venal de referência, ou seja, a base de cálculo do ITCMD deve ser o valor venal para fins de IPTU, e não o valor venal de referência, porque o decreto que estabelece o valor venal de referência não tem base legal. Ele extrapolou o limite previsto na legislação. A legislação dizia que é valor venal para fins de IPTU. O decreto, em vez de regulamentar esse assunto, ele foi além, ele criou uma nova base de cálculo, então ele estendeu a base de cálculo para o valor venal de referência, e por conta de base legal, aqui a decisão a gente procurou é pacífico aqui no TJ de São Paulo, mais de 200 decisões favoráveis, tá? Então, em regra, o ITCMD incide sobre o valor venal, tá? Aqui em São Paulo, no município, eles cobram sobre referência, mas se for questionado judicialmente, você consegue afastar essa cobrança e pagar o ITCMD sobre o valor venal para fins de IPTU. Vamos lá. Próximo tema que eu separei aqui para a gente analisar é a questão da herança líquida. Tá? O que acontece? É uma discussão que a gente tem também aqui em São Paulo, mas a gente achou essa discussão também em alguns outros estados, que é em relação à base de cálculo do ITCMD no caso da transferência sucessória do patrimônio. Tá? Tem um dispositivo legal aqui em São Paulo que não possibilita você deduzir dívidas do espólio da base de cálculo do ITCMD. Então, aqui, vamos imaginar a situação onde o contribuinte tem um imóvel de 10 milhões de reais e tem dívidas no valor de 8 milhões. Tá? Não dívidas imobiliárias, dívidas, empréstimos bancários de 8 milhões de reais. Nesse caso, o que os herdeiros vão receber, vão herdar? Vão herdar o imóvel e as dívidas. Eles respondem pelas dívidas até o limite do patrimônio do decúgio, do patrimônio do espólio. Então, a base de cálculo, qual que deveria ser? Deveria ser o valor do imóvel, os 10 milhões, deduzido o valor das dívidas, 8, e recolher o ITCMD sobre 2. Mas o que acontece? Aqui no estado de São Paulo, não é permitida essa dedução. Tá? Então, além de São Paulo, a gente achou a legislação do Piauí e Paraná. Tá? Alguns estados, também que a gente fez um levantamento, que permitem, então, você pega Acre, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins, permitem a dedução das dívidas do espólio do valor do multimóvel, ou seja, da base de cálculo do ITCMD. Mas outros estados a legislação é omissa e tem 3 estados com legislação específica que vedam a dedução de dívidas da base de cálculo do imposto. Tá? Aqui, assim, a decisão, o argumento para o contribuinte, está claro que assim, a herança transmite patrimônio, não se transmite somente ativos, tá? se transmite também passivos até o limite do montante dos ativos. Tá? E o argumento físico é que o ITCMD não incide sobre o patrimônio líquido. Aqui, o que me deixa confortável é que, olhando as decisões, tudo que a gente achou de decisão dos tribunais de justiça, todas favoráveis aos contribuintes, tá? Então, essa é uma outra decisão, é outra questão que o fisco vem perdendo nos tribunais de justiça. Tá. Vamos lá. O sexto, outro item que eu trouxe aqui para a gente discutir é a questão da impenhorabilidade dos planos de previdência, tanto do PGBL e do VGBL, tá? Que acho que é muito comum o cliente vir aqui no escritório, sentar com o cliente para conversar e falar assim, olha, eu estou com um problema, as coisas estão difíceis, a minha empresa está pensando em pedir uma recuperação judicial, eu estou com muita dívida trabalhista, muita dívida tributária, previdenciária, estou devendo para os bancos, e estou com receio de amanhã os credores virem em cima de mim, ou até descaracterização na personalidade jurídica, a empresa tem um problema e vira em cima do meu patrimônio. Tá? O que eu faço para proteger o meu patrimônio? Assim, na verdade, eu sempre explico, o planejamento tem que ter feito lá atrás. Na verdade, normalmente quando o cliente procura a gente, aquilo já está estourando. Todo planejamento patrimonial para proteção do patrimônio, idealmente você tem que fazer antes de contrair as dívidas.
Daí eu falei, não, mas da parte financeira, já estou tranquilo. Conversei com o meu assessor financeiro, ele falou assim, ó, pega todo o meu dinheiro, ele pegou todo o meu dinheiro e jogou no VGBL. Fez aqui um VGBL ou um PGBL e falou assim, ó, está protegido, posso dormir tranquilo que os ativos financeiros, a minha liquidez está protegida. A gente tem que explicar para o cliente que não é bem assim, tá? O que acontece? No passado, mas muito lá atrás, as pessoas ainda colocavam investimentos em PGBL, VGBL, porque acreditavam que isso não era penhorável, tá? Principalmente porque ele não está sujeito a bloqueio no Bacenjude, tá? Do banco, no Bacenjude, quando o juiz faz aquele penhor online, ele pega os ativos que estão debaixo de instituições do Banco Central, então faz bloqueio de conta, de aplicações financeiras. Agora, nesse primeiro momento, o PGBL e o VGBL, eles não ficam, não são penhorados pelo Bacenjude. Mas o que acontece? Hoje em dia, é muito comum o advogado que está atrás de ativos, recuperação de ativos, ele pede para o juiz notificar a entidade seguradora, a SUSEP, para verificar a existência de PGBL, VGBL e fazer a penhora desses ativos também, tá? Então, por mais que a gente tenha argumentos para assentar que, na verdade, o VGBL é um seguro de vida e as decisões judiciais estão decidindo favoravelmente a possibilidade de penhorar os planos de previdência, tá? Tanto o PGBL como o VGBL, tá? A questão da impenhorabilidade, tá? Até essa questão da impenhorabilidade que tem no CPC, no artigo 833, parágrafo 4º, ela é limitada a 50 salários mínimos. Então, assim, até a gente achou decisões onde o tribunal, o juiz, ele relativizou essa questão dos 50 salários mínimos. Realmente, a aposentadoria é impenhorável até 50 salários mínimos, que hoje é 50 mil reais, desde que seja comprovada que é para subsistência do beneficiário, ou seja, já viu casos onde o juiz não respeitou nem esse limite de 50 salários mínimos que está previsto no CPC, porque não foi comprovado que era para a subsistência do beneficiário, tá? Outra questão, que acho que é importante, eu estava discutindo aqui com o pessoal de contencioso, eles estavam me explicando que o governo mudou, a nossa é muito recente, tá? Faz 15 dias, tá? Foi no mês passado, o governo ele acabou com o Bacenjude, que fazia, na verdade não acabou, ele mudou o sistema, ele aprimorou o sistema, agora mudou de nome, agora Jude, agora eu não lembro agora de cabeça como era o nome, mas para ampliar essa questão da penhora online, para ampliar o rol de ativos que estão sujeitos à penhora online. A gente fez uma pesquisa, pedi para o pessoal levantar aqui, para saber se os planos de previdência, principalmente PGBL e VGBL, estariam dentro de uma penhora online nesse novo sistema de bloqueio judicial que foi criado pelo governo, tá? A princípio, eles falaram que não, tá? Na legislação que a gente levantou, a gente não encontrou nada que incluísse o PGBL e o VGBL, os planos de previdência, nesse primeiro bloqueio online, tá? Mas tem previsão no sistema que isso vai ser aprimorado no passar dos anos. Então, é muito provável que eles incluam os planos de previdência também nessa penhora online. Então, se quando o juiz apertar o botão lá e determinar a penhora online para bloqueio do patrimônio do devedor, provavelmente no futuro não vai bloquear só os bens que estão no banco, mas também os que estão nas seguradoras. Então, é bem capaz que peguem os planos de previdência, PGBL e VGBL. Tá? Então, fica esse alerta aí para todo mundo. A questão do PGBL e VGBL, a necessidade de respeitar a legítima. Tá? Também a gente já viu discussão com os clientes, a gente viu o caso onde o cliente utiliza os planos de previdência para tentar fugir da legítima, ou seja, no Brasil tem um negócio que a gente chama de herança forçada, ou seja, do seu patrimônio, você não pode pegar o seu patrimônio e destinar 100% do seu patrimônio para quem você bem entender, é diferente nos Estados Unidos. Então, é muito comum, por exemplo, que a gente vê esses multimilionários nos Estados Unidos, Mark Zuckerberg, o
que pegou o patrimônio, destinou 99% do patrimônio para uma instituição filantrópica. Aqui no Brasil, você não pode fazer isso. Então, no Brasil, a gente tem a parte de 50% do patrimônio para a legítima, tá? E 50% do patrimônio é a parte disponível. Então, com relação a esses 50% que a gente fala, a parte legítima, você tem que destinar isso para os seus herdeiros necessários. Tá? E quem são os herdeiros necessários de acordo com a legislação brasileira? Ascendentes, descendentes e cônjuge, a depender do regime de casamento. Tá? Então, não é tão difícil a gente ver casos onde o cliente ele não quer contemplar um dos herdeiros necessários, seja um dos filhos, seja até mesmo o pai, ou em alguns casos até o cônjuge ou companheiro, no caso de sucessão. E ele acaba fazendo um PGBL, um VGBL, exatamente para fugir dessa regra, utilizando o argumento que o VGBL é um seguro, sendo um seguro ele não estaria sujeito à legítima. Tá? Mas se a gente pegar as decisões, tá? Tem diversos casos na justiça onde foram questionados o VGBL e o PGBL, tá? E os tribunais têm decidido, tá? Se o PGBL e o VGBL foram instituídos com o objetivo de fraudar a legítima, eles devem ser levados à colação. Ou seja, isso tem que ser dividido entre os herdeiros necessários. Certo. E, Nicolas, depois você tem o número dessas decisões, depois pode circular para a gente? Tenho sim. E isso eu acho que é bem interessante aí, em função de todas as vontades dos clientes, né? Tanto para proteger de um jeito ou de outro, acho que seria bem interessante a gente ter isso em mãos aí, e estou pensando até via STEP, a gente pensando nessa pesquisa aqui que você fez muito aprofundada e acho que bem rica, depois a gente tem um levantamento de tudo isso até para uma referência nossa, enfim, de do próprio STEP, né? Como STEP. Não, perfeito. A gente tem tudo catalogado, só não pus aqui, senão ia poluir toda a apresentação, ia ficar mais número de acordos do que não ia dar para enxergar muito bem. Então, vamos lá. Vamos para o último ponto aqui, que são os projetos de lei de alteração do ITCMD. Tá? Eu separei aqui 3 projetos para a gente conversar. O primeiro projeto é o projeto de lei 1408, de 2015. Tá? Esse projeto ele foi apresentado pelo pessoal lá atrás, assim, lá em 2015, antes da lei da anistia. Isso foi um movimento, foi quando diversos estados começaram a aumentar a alíquota do ITCMD. Tá? Você pega que o Rio Grande do Sul aumentou, se não me engano, Bahia, Mato Grosso do Sul, acho que, se não me engano, o Rio de Janeiro foi posterior a uma majoração da alíquota. Mas diversos estados do Nordeste também aumentaram a alíquota do ITCMD de 4% até 2% para 8%. Tá? E nessa linha, o PSOL apresentou um projeto de lei, tá, prevendo a alíquota progressiva aqui em São Paulo, que iam de 2% até 8%. Na época, até o Humberto chegou a comentar sobre esse projeto de lei na apresentação. Na época, o próprio governador geral do Alckmin falou que enquanto o PSDB estiver no poder, não vai aumentar a alíquota do ITCMD. Ficou todo mundo mais tranquilo e, de fato, esse projeto foi arquivado. Tá? Em 15 de maio de 2019, ele foi arquivado e morreu. Recentemente, agora no começo da pandemia, foi apresentado o projeto de lei 205, tá, de 2020, tá? Que ele previa, a gente também chegou a discutir já em uma outra reunião qual era a opinião do pessoal, se isso ia para frente ou não. Tá? Na época, até o entendimento da maioria do pessoal do STEP achava que esse projeto não ia para frente. Tá? O que esse projeto previa? Ele prevê, na verdade, que ele ainda não foi arquivado, mas ele prevê o aumento da alíquota do ITCMD, tá? Alíquotas progressivas que vão até 8%, tá? Ele prevê a tributação do PGBL e do VGBL aqui no estado de São Paulo. Tá? Ele acaba com o diferimento do ITCMD naquelas doações com reserva de usufruto. Tá? Hoje, quando o contribuinte faz uma doação aqui no estado de São Paulo com reserva de usufruto, ele tem a
faculdade de diferir 1/3 do imposto. Então, ele tem duas opções. Ele pode fazer a doação e já recolher 100% do imposto, ou seja, 4% do ITCMD devido, ou ele pode recolher agora, no momento da doação, somente 2/3 desses 4% do ITCMD e deixar 1/3 para ser recolhido no momento da baixa do usufruto, que ocorre normalmente com o falecimento do doador. Tá? Esse projeto de lei 250, ele vem acabar com esse diferimento do imposto, tá? Além disso, ele prevê o aumento da base de cálculo do ITCMD na transmissão de imóveis rurais, urbanos e participações societárias, tá? Aqui é interessante, tá? Você pega toda aquela discussão que a gente teve lá atrás, falando da base de cálculo do ITCMD, que tem uma solução de consulta aqui da Cefaz de São Paulo, que manda você reavaliar os ativos e o passivo da sociedade e recolher sobre o valor de mercado, tá? Que a gente falou, não tem base legal e o Tribunal de Justiça é unânime de que a doação deve ser recolhido o ITCMD sobre o valor do patrimônio líquido. Tem esse projeto de lei, os dois projetos de lei eles tratam da mesma coisa, tanto o 250 como o 529. Então, eles mudam a legislação para ter previsão expressa na lei que você não deve recolher sobre o valor do patrimônio líquido, ou seja, você tem que tributar sobre o valor de mercado. Então, você vai ter que reavaliar todos os ativos e passivos da sociedade e recolher o ITCMD, no caso de doação de cota da sociedade, sobre o valor de mercado. Tá? Outra mudança que ele faz também é essa questão da doação dos imóveis urbanos. A gente viu que essa questão de exigir o ITCMD sobre o valor de venal de referência, ela não tem base legal. Então, o que eles estão fazendo nesse projeto de lei? Eles estão criando a base legal para tributar o ITCMD sobre o valor venal de referência. Então, hoje, a base que está no decreto, no regulamento do ITCMD, eles trazem essa base legal para a lei de ITCMD de São Paulo, para acabar com essa ilegalidade, ou seja, para ter base legal para cobrar o imposto sobre o valor venal de referência. E também com relação aos imóveis urbanos, tá? Hoje, no caso de doação de imóveis rurais, hoje, no caso de doação de imóveis rurais, o ITCMD incide sobre o valor da terra nua mais benfeitorias, né? No caso do valor da terra nua, onde se encontra o valor da terra nua? O valor da terra nua ela é informada na DIAT, tá? Que é a declaração do ITR. Mas o valor da terra nua ele é autodeclaratório, então o próprio contribuinte vai lá e informa na DIAT qual é o valor da terra nua. E não é raro o caso, às vezes, que a gente vê um valor da terra nua defasado, como é autodeclaratório, e tem casos até de autuação do ponto de vista federal, mas é muito comum a gente pegar a DIAT, ver declaração de TR, com o valor da terra nua muito defasado. Tá? O que eles vêm alterar nessa lei? Eles mandam, a partir, no caso de doação, eles alteram a base de cálculo pelo valor da terra nua, mas esse valor da terra continua o valor da terra nua, mais benfeitorias, mas esse valor da terra nua tem que ser determinado de acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Ou seja, eles tentam trazer um parâmetro que existe hoje aqui na Secretaria de Fazenda, num órgão do governo que estabelece uma estimativa de valor da terra nua dependendo da região, para tentar chegar na tributação do ITCMD em imóveis rurais perto do valor de mercado. Tá, então, são basicamente essas alterações do projeto 250 de 2020. Tá? E recentemente, agora mais recentemente, o próprio governo, tá? E daí, assim, quando a gente fez a reunião no STEP inicialmente para falar desse projeto de lei 250 de 2020, a gente fez uma reunião logo depois que ele foi proposto, ninguém botou muita fé, ninguém acreditava muito que isso ia para frente. Tá? Tanto é que o andamento ele foi apresentado e está desde agosto aguardando o parecer do relator. Tá? Ele não andou muito. O que acontece? Mais recentemente, o próprio governo, o João Dória, apresentou um projeto de lei, tá, de alteração do ITCMD. Tá? Esse projeto de lei ele é bem parecido com o 250, o 529 é bem parecido com o 250, mas ele mantém a alíquota em 4%. Ele mantém a alíquota em 4%, mas ele institui a tributação do PGBL e do VGBL, acaba com a doação com reserva de usufruto, ou o diferimento da doação com reserva de usufruto, aumenta a base de cálculo do ITCMD em imóveis rurais, urbanos e participações societárias, e prevê também a possibilidade do fisco fazer o arbitramento da base de cálculo do ITCMD, caso ele não concorde com o valor declarado pelo contribuinte. Tá?
Esse projeto, quando foi apresentado, me preocupou bastante. Por quê? Porque ele foi apresentado pelo governo. O PSDB, hoje, ele tem maioria na Assembleia Legislativa, ele consegue aprovar muita coisa na Assembleia. Você vê que foi uma baita discussão, mas eles conseguiram aprovar a reforma da Previdência aqui no estado de São Paulo de forma rápida. Você viu a briga que foi para passar a reforma da Previdência no âmbito federal, aqui no estado foi muito mais fácil ser aprovada, principalmente por quê? Porque o PSDB tem maioria e é bem articulado aqui na Assembleia Legislativa. Então, pelo menos, eu não sei, também não sou muito envolvido em política não é meu forte, mas eu não sei qual é a opinião de vocês, ou o que vocês têm ouvido falar em relação a esse projeto, mas a impressão que eu tenho é que esse projeto de lei, o 529, ele deve ser aprovado, tá? Eu não sei quais alterações, mas o que acontece? Andamentos, tá? Que eu também, mas será que vão mudar alguma coisa? Será que a FEBRABAN, porque no caso de PGBL, VGBL, ele atribui a entidade de previdência privada a fazer a retenção também do ITCMD, que nem tem previsto na legislação do Rio de Janeiro. Falei, será que as entidades de previdência privada, quem sabe a FEBRABAN fazer uma pressão política para tentar alterar essa regra, ou pelo menos excluir o VGBL? A jurisprudência, a grande maioria, quase pacífica, que nem incide TCMD sobre o VGBL. Eu não sei muito notícias em relação a alterações nesse projeto, ou possibilidade de alteração, mas o que eu tenho de andamento? Agora, na sexta-feira passada, tá, foi proferido parecer favorável do relator, tá? Próximos passos, isso na sexta-feira agora, dia 29 de setembro. Agora, ele foi encaminhado para as comissões, são 3 comissões da LESP, deve ser analisado por essas comissões nos próximos 20 dias, tá? E logo em seguida deve ser colocado em pauta para análise plenária. No plenário. Então, o que eu acho? Assim, pelo que eu consegui pesquisar, de novo, só fazendo um disclaimer que a política não é muito meu forte, mas parece que isso pode ser aprovado até agora no final de outubro. Assim, como o governo tem maioria na Assembleia, se houver um esforço político grande para aprovar isso, dá para aprovar isso até o final de outubro. Lembrando que o ITCMD é um imposto sujeito ao princípio da anterioridade, tá? Tanto anterioridade nonagesimal como ano calendário. Então, vamos supor aqui que se o projeto for aprovado agora no final de outubro, a gente tem novembro, dezembro e janeiro. A partir de fevereiro, tá? As doações já estariam sujeitas à nova regra. Me deixou com medo, principalmente, já está 1 ano trancado em casa por causa da pandemia. Só faltava sair agora essa mudança legislativa junto com a vacina. Então, a gente, com 1 ano trancado em casa, saiu a vacina, veio a mudança de semana, ficar mais 3 meses, 90 dias trancados no escritório, final de semana fazendo doação para aproveitar a regra antiga do ITCMD. Então, eu não sei se vocês têm alguma notícia em relação a esse projeto de lei, o 529 de 2020. O que a gente, enfim, do nosso lado também, pelas pesquisas e conversas, é que realmente tem uma intenção aí forte de aprovação, né? Enfim, para o negócio realmente sair, talvez com ajustes, como você está falando, enfim, até questões outras, né? Políticas ali, mas com algumas alterações, mas que sim, que está com uma força muito grande para isso caminhar, né? Então, até uma das perguntas do que você comentou agora, o Bernardo tinha perguntado exatamente isso, a questão de quais os prazos que deveriam ser obedecidos aí de vigência, então acho que você já até comentou, e isso é alguma coisa que a gente já vem conversando desde lá de trás, né? Não precisa sair todo mundo correndo fazendo, mas que em algum momento isso aí vai acontecer em breve, né, nos próximos meses, então talvez seja o momento de realmente já começar, quem tem a intenção, não fazer por fazer, mas quem tem a intenção, já olhar com um pouquinho mais de cuidado, né? Exatamente. Vamos pensar, ser mais pragmático, vamos lá. O que a gente pode antecipar, o que a gente pode fazer de planejamento hoje, pensando que essa legislação vai passar e vai aumentar a base de cálculo do ITCMD. Primeiro item, com relação a PGBL e VGBL, não tem muito o que fazer.
Tá? Não tem muito o que fazer em relação ao PGBL. Se for instituído, vai ter a discussão e, no momento do falecimento do cliente, se a tese do fisco for vingar, vai ter incidência no imposto. Vamos lá. O final do diferimento naquela doação com reserva de usufruto. Também acho que isso não vai impactar muito os clientes, tá? É um benefício que tem a legislação paulista, sem dúvida, essa questão da doação com reserva de usufruto, mas a grande maioria dos casos onde o cliente vai fazer a doação, principalmente o pai vai fazer a doação da empresa ou dos imóveis para o filho com reserva de usufruto, normalmente ele já recolhe o imposto na integralidade. Por quê? Principalmente pelo receio de amanhã mudar a legislação e mudar, assim, normalmente ele está fazendo já esse planejamento para já resolver, tirar o problema da frente. Então, já faz a doação, já recolhe 4% integral na doação, mesmo tendo a reserva de usufruto, e não deixa nada para o filho recolher lá na frente. Primeiro, porque não quer deixar problema para os herdeiros. Dois, se amanhã mudar a alíquota, eu até entendo que você tem bons argumentos jurídicos para sustentar que o fato gerador é a doação, ocorreu na alíquota de 4, então se amanhã aumentar a alíquota para 8, a gente tem bons argumentos jurídicos para sustentar que seria 1/3 de 4 também. Mas aquele negócio, ninguém quer pagar para ver, então é preferível fazer essa doação, pagar os 4 integral e resolver o problema. E essa mudança de base de cálculo também, se aumentar a base de cálculo, é preferível recolher 4% hoje sobre uma base baixa do que recolher esse 1/3 lá na frente sobre uma base de cálculo majorada. Então, esse segundo item também eu acho que não vai impactar muito os nossos clientes. O que vai impactar, na verdade, essa questão, vamos lá, doação de imóveis urbanos, tá? Essa questão do valor venal. Também acho que não vai ter impacto muito grande, porque hoje, quando você vai fazer a doação de imóvel, pelo menos imóveis aqui no município de São Paulo, ou municípios que existem o valor venal de referência, o imposto já é exigido sobre o valor venal de referência. O cartório não vai elaborar a escritura, não vai registrar a doação se o imposto for recolhido sobre o valor venal. Então, você teria que entrar no judiciário, pedir uma liminar para recolher sobre o valor venal de IPTU. Eu não vejo muito... Tem casos extremos, que a gente acaba entrando no judiciário, mas a maioria dos clientes acabam já recolhendo sobre o valor venal de referência. O que vai mudar muito, que me preocupa muito, é essa questão das participações societárias, tá? E o arbitramento, a possibilidade do fisco arbitrar essa base de cálculo. Então, pessoas físicas que tenham já uma sociedade imobiliária, tenham uma holding patrimonial, ou até tenham participações numa empresa operacional que já pretende, já está com idade avançada, já pretende doar isso para os filhos, seja ou não com reserva de usufruto, eu acho, para esses clientes, muito importante pensar já em fazer o planejamento. Então, o que eu tenho visto, clientes que tenham sociedades imobiliárias, tá? É preferível fazer hoje com o valor do patrimônio líquido, que normalmente é bem defasado do valor de mercado. Clientes que têm empresas agropecuárias, então é muito comum o cliente ter uma empresa agropecuária que tem diversas fazendas, exerce atividade rural. Nesse caso, o ITCMD aqui em São Paulo seria sobre o valor do patrimônio líquido. Corre risco da mudança legislativa, o governo passar a exigir uma reavaliação dessas fazendas, desses imóveis rurais, e aumentar muito o valor do imposto. Tá? E também para os clientes que detêm imóveis rurais também, que hoje você consegue recolher sobre o valor da terra nua e, ainda que tenha algumas discussões se o valor da terra nua estiver defasado, se via a regra que você tem que recolher com base no valor estipulado pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento, acho que pode aumentar bastante também a base de cálculo. Não, com certeza, acho que temos algumas preocupações aí em relação a esse projeto. Até tivemos um comentário que o projeto é confuso porque trata de vários assuntos, e é verdade. Então, acho que aí a gente tem ajustes que serão realizados, mas o que a gente tem que ter em mente é que, de alguma forma, eles estão querendo que isso saia, né? Então, precisamos olhar e tomar um pouquinho de cuidado e atenção aí nesses pontos que você mencionou mesmo, das bases, o que realmente vai aumentar, a questão de previdência, né? Eu acho que é algo importante nesse momento para a gente olhar. Cenas do próximo capítulo, né? Exatamente, exatamente.
Tá ótimo. A apresentação, acho que os temas eram esses, já acabou. Deixa eu acabar. Norberto, quer dar uma instrução para o pessoal? Então, eu queria... Tá muito ruim, Norberto, o som. Mas não é possível isso, é uma frustração da doida, ainda não? Não. Eu não sei porque eu estou com o meu... Vou botar com a Laura. Eu estou no A4G, eu não entendo o que isso. Eu vou tentar fazer assim. E assim, funciona? Também não. Se tiver melhor. Aí... Deixa que eu falo, deixa que eu vou. Estou falando aqui, você está com voz de robô enorme. Voz de robô. Não, eu acho que agradeço, Nicolas, eu acho que foi muita informação, acho que é muito útil aqui para as nossas conversas. Tivemos mais de 100 participantes no YouTube, então acho que isso só mostra o interesse cada vez maior pelos nossos temas e nossas discussões. Muito rica. Quer passar aqui? Agora que eu vi, eu não tinha visto que tinha um chat aqui, tem umas perguntas. A gente te passou as passou perguntas. Tudo? A gente já passou todas. Então, enfim, eu acho que é um tema, né? Esses temas dessas mudanças são de interesse aí de muitos. Muitos já conhecem o STEP, já fazem parte, né? Fazem parte há bastante tempo. Vimos, né, que vários convidados também estão assistindo, então convidamos a todos a entrar no site do STEP, a conhecer um pouquinho mais. Eu acho que é uma forma muito enriquecedora de troca de informações, de troca de networking, e cada vez mais a gente está se organizando aqui no Brasil para a gente poder ter isso muito mais estruturado, né? Então, agradeço. Norberto, infelizmente, você não vai poder falar, que pena. Mas agradecemos e qualquer dúvida até sobre funcionamento do STEP, inscrições e tudo isso, podem entrar em contato conosco. Norberto, via telefone, vai funcionar melhor, porque a internet não está boa. E agradeço muito, Nicolas, foi muito produtivo. A gente vai disponibilizar a apresentação que a gente gravou. Depois podemos depois mandar por e-mail, Nicolas, também. Claro, pode circular. Eu mando para o Norberto. A gente manda por e-mail para todo mundo e ficamos à disposição. Legal, tá, obrigado, Raquel, obrigado, Norberto, obrigado para a Ana também pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, gente, obrigada. Boa semana, tchau, tchau.